Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Fabinho Soldado não é mais diretor de futebol do Corinthians. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, após reunião entre o executivo e o presidente do clube, Osmar Stabile. Vamos ver aí as últimas informações do Corinthians. Dei os destaques do programa agora há pouquinho e, durante o break, uma notícia vindo do campeão da Copa do Brasil. Boa noite, Tetra, boa noite, Birner, boa noite, Zé Elias. Corinthians informa, o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, não faz mais parte do departamento de futebol do clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais. O clube seguirá trabalhando na reestruturação de seu departamento de futebol e informará oportunamente sobre os próximos passos. Fabinho Soldado fora do Corinthians, tivemos ontem aqui no meu lado, no Equipe F, a presença do André Ramalho, zagueiro titular do Corinthians. Agora há pouquinho gravei um Bola da Vez que vai ao ar sábado com um companheiro de zaga do André, o Gustavo Henrique. Ambos encheram a bola do Fabinho Soldado, dizendo que ele foi muito importante na conquista da Copa do Brasil, porque, entre outras coisas, blindou completamente o CT do Parque São Jorge. Muito bem, Zé Elias, essa figura não existe mais no clube. Boa noite, Plirra, boa noite, Birner. Grande vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. O futebol vai além das quatro linhas, né? Ontem eu ainda falei sobre o comentário, eu falei assim, seria bom se o departamento de futebol e o Corinthians Futebol permanecesse apenas lá no centro de treinamento. Quando ele vai para o Parque São Jorge... Aí você Quando a fritura começa... aí vai para o Parque São Jorge, tem muitas pessoas ali, muitas influências que talvez sejam responsáveis por, às vezes, envenenar ou colocar alguma coisa, uma vírgula a mais, ou inventar, ou realmente não gostar simplesmente por não gostar da pessoa, né? Infelizmente é isso. Ele fez um bom trabalho, o Fabinho fez um bom trabalho dentro daquilo que era possível com as condições do Corinthians. Tem muitas confusões e muitos questionamentos, porque ele trouxe muita gente do Flamengo, pagando alto, e aí tem esse murmurinho lá dentro do Parque São Jorge. E, como eu falei, infelizmente isso acaba influenciando, né? E as pessoas deixam de lado muitas vezes o trabalho do dia a dia. Tem também uma agência de viagens, tem uma série de coisas que foram questionadas, e acho que talvez o lado extra-campo, né? O trabalho extra, que acho que influenciou mais nessa decisão. E eu acho que o Fabinho provavelmente deve ter recebido uma oferta do Inter. Jogou lá, se eu não me engano, foi campeão mundial com o Inter, foi campeão da Libertadores. Titular. Né, titular, e aí comandado pelo Abel tem essa facilidade também de conhecer o Abel conhece também o caráter e a pessoa do Fabinho, e acho que se eles trabalharem juntos, provavelmente o Inter construirá uma boa equipe, uma equipe competitiva, como ele fez a do Corinthians dentro das suas limitações, né? Tetra, o Fabinho de bobo não tem nada, já tem bastante experiência, vivência no futebol, e no domingo, ao lado do Memphis, deu declarações no sentido de que internamente o Corinthians está rachado. Você acha que ele disse isso já sabendo que sairia? Boa noite. Boa noite, Birner, Zé Elias, fã de esporte, você, Plihal, nosso comandante, toda a equipe aí do nosso programa. Com certeza a conversa já devia ter acontecido, porque não é em um dia que um executivo do futebol faz uma mudança tão radical, né? Sair de um clube e ir para o outro, para o cargo que vai ocupar. Então, acredito que assim, ele não concretizou, ouviu alguma coisa do lado do Internacional, pediu para esperar terminar o campeonato. Estou fazendo aqui um exercício que pode ter acontecido, eu não tenho essa informação. Pela minha experiência dentro do futebol, acredito que um contato aconteceu do Inter. A resposta deixou para depois da final. Está no direito dele, insatisfeito com esse racha dentro do Corinthians,
ruim para o futebol, porque você acabou de falar, os atletas gostavam dele, a comissão técnica gostava dele, né? Então ele fazia essa ligação, essa blindagem. A minha pergunta para o André Ramalho antes foi essa: como um time com tantos problemas conseguiu ganhar 2 títulos? E ele respondeu: Dorival e Fabinho Soldado nos blindaram de todos esses problemas fora. Claro que a gente ouvia, escutava, mas não deixava entrar no dia a dia do treinamento. Então, os jogadores vão sentir a falta dele, com certeza. Agora, a nota do Corinthians diz que foi em comum acordo. Falta o Fabinho dar a declaração dele, né, de despedida. Ele deve dar algum tipo de declaração, o porquê da mudança, além desse racha, né? E quem o demitiu, porque está ali, o Corinthians demitiu, mas foi o presidente? Foi algum outro vice-presidente? Dar a sua declaração, né? Ou se de repente, olha, eu tinha uma proposta melhor no Inter, estava insatisfeito com essa gestão e do que tinha para me oferecer para o futuro no Corinthians, acreditava mais no outro projeto. Muito obrigado, é profissional, é futebol, e seguiu a vida dele. Birner, muito boa noite, Vitor Birner. O Corinthians entrou de férias ontem, segunda-feira, e voltará às atividades, sabe que dia? Dia 3, quase amanhã. É um recesso, não são férias. Exatamente, muito mais recesso do que férias. Neste período, você pavimenta a temporada de 2026. Sem essa peça, como é que as coisas vão se dar no Corinthians? Bom, primeiro, boa noite a você, Playhal, Zé, Alzinho, aos fãs e aos fãs do esporte. Bom, eu acho que a prioridade do Corinthians ano que vem tem que ser diminuir agressivamente a dívida, tem que fazer um planejamento de recuperação financeira do clube, para o Corinthians ter um potencial parecido com o do Flamengo de contratação. Antes de qualquer coisa, lembrar que tem que descascar um transfer ban. Isso, que espero que o dinheiro que entrou na Copa do Brasil sirva para resolver boa parte desses problemas. É óbvio que o planejamento nunca foi o forte do Corinthians. O Fabinho Soldado falou sobre isso, inclusive, como um desabafo, não como tentativa de mudança, como algumas pessoas disseram depois do título da Copa do Brasil. Porque se ele falou isso naquele momento, ele já havia dito isso 500 vezes dentro do clube, tentando resolver os processos que ele achava que eram necessários de serem melhorados, as questões tecnológicas e tudo mais que ele criticou no Corinthians. Então, eu acho que nesse momento o Corinthians deve estar de olho em alguém. Não sei se existe um projeto, porque para você estar de olho em alguém, o projeto tem que ser feito por essa pessoa. Esse projeto envolve planejamento da parte física, do elenco. Eu só acho que o elenco que o Corinthians tem hoje, ele não dá para jogar os pontos corridos e ganhar no que vem. Mas olhando os elencos da América do Sul, o Corinthians tem um time de futebol titular, por exemplo, mais forte do que qualquer time argentino, individualmente falando, para fazer uma comparação. Então dá para jogar Libertadores, é uma Copa. As Copas dá para você ganhar mesmo sem ter uma grande equipe. O São Paulo ganhou sem ter um grande time, o Corinthians ganhou sem ter um grande time. O Fluminense, quando ganhou a Copa Libertadores, não era o melhor time, mas jogou o melhor futebol em algum momento. O Corinthians pode ter na Libertadores um caminho equivalente ao que teve na Copa do Brasil. Por exemplo. Então, assim, eu acho que é uma questão de você administrar bem a temporada, pensando muito na questão do dinheiro, porque uma hora o Corinthians tem que resolver isso. Porque, repito, o único time que pode um dia ter potencial igual ao do Flamengo de contratar é o Corinthians. Só que o Flamengo fez a lição de casa, demorou alguns anos. Faz tempo, o Corinthians precisa começar em algum momento. Só falando que é mesmo uma tendência que o Fabinho vá para Porto Alegre, vá trabalhar no Internacional. O D'Alessandro saiu de lá, que exercia mais ou menos essa função. E o Abel precisa de companhia no Internacional, porque no Colorado as coisas também não são exatamente fáceis. Vamos falar do Santos, do Corinthians. Ontem o volante Michael falou sobre o futuro, já que tem contrato com o Timão só até o final do ano. Vamos assistir. O que depender de mim, a gente vai trabalhar como eu já trabalhei bastante esse ano para permanecer. As pessoas sabem que minha renovação foi complicada esse ano e eu consegui ter uma participação para permanecer. Vamos ver esse ano, vamos ver o que a gente consegue, vamos ver se vai ser possível novamente. Mas muito feliz de estar aqui pelo Corinthians. Mas ainda assim, essa resposta, você está tratando esse título, esse momento agora que você está vivendo, como o último pelo Corinthians? Cara, eu vivo diariamente, eu já falei isso em alguma entrevista, que eu vivo o clube diariamente. O Corinthians é um clube gigante, a gente sabe que nós somos passageiros, nós temos que se importar em dar o nosso melhor sempre. Eu sempre vivo como se fosse a última vez, porque representar esse clube é uma coisa indescritível. E a gente tem que ter tranquilidade para fazer o melhor. E aí, Garrafa?
O Maicon, que muita gente ia apostando que ele realmente não fica no Corinthians, mas agora a situação pode mudar um pouco e tal. Eu entendo que ele permanecendo é importante para o Corinthians. O Corinthians não vai sair montando um timaço, é uma peça importante. Foi importante na conquista da Copa do Brasil. É jogador que nasceu no Corinthians, identificado com o clube, tem potencial, tem algo a entregar ao clube. Para mim, o ideal seria a permanência do Maicon. Gosto do Maicon, sim, o capitão do time, um dos líderes desse grupo aí, campeão. O Corinthians avançou na negociação, viu, Garrafa, para tentar fazê-lo ficar. Inicialmente ia sair, mas agora, com poucas opções de mercado, o Maicon deve ficar e eu acho que é uma boa para o Corinthians. Acho uma boa também. Acho que o Maicon talvez não seja aquele titular absoluto, mas é aquele cara que sempre aparece, né, nos momentos importantes. O técnico pode contar com ele, faz mais de uma função no meio-campo. Tem espírito de liderança, é capitão muitas vezes do Corinthians, então acho que é um cara que, se puder ser mantido, conforme a tendência mostra nesse momento, acho que o Corinthians tende a ganhar. O principal jogo do ano, tá lembrando aqui? Foi titular. Foi titular. Sim, então. E capitão, né? Capitão. Aí mostra a importância dele para a equipe. Eu acho um que jogador, tem que renovar, sim. Um jogador muito útil, né? Como eu falei, talvez não seja um titular absoluto, embora tenha sido muito titular. Melhor você permanecer com o Maicon que trazer uma aposta, a não ser que seja da base, mas trazer uma aposta, gastar dinheiro com um jogador que você sabe que não entende o que é o peso da camisa do Corinthians. Mas aí pergunto, com o Maicon deve renovar, na opinião de vocês dois. Mas e com o Memphis Depay? Mas aí é só no meio do ano que vem, né? Mas eu quero saber, vocês renovariam com o Memphis Depay depois do que ele fez esse ano, no final, o título? Aí é uma série de fatores. Tecnicamente, Michele, ele é importante. Claro. Mas o Memphis tem que estar feliz no Corinthians. Tá toda essa polêmica aí dele com o vice-presidente, né? Tem, acho que uma notícia, acho que é no UOL que saiu a notícia. Se eu estiver errado, me desculpe. Acho que é do Globo. Mas, enfim, tem uma notícia circulando de que na rodinha depois do título, o Memphis falou, o cara que me traiu, o cara que me traiu tá aqui na roda, né? E o cara que quer que saia o Fabinho Soldado tá aqui na roda e não tem coragem de assumir, se referindo ao vice-presidente do Corinthians, o Mendonça. O Mendonça. E o Mendonça ficou calado, porque a informação, eu não tenho, estou dizendo que circula por aí, é que foi o Mendonça que teria vazado o contrato do Memphis Depay. Ele nega, né? Ele nega. Mas então, aí o Memphis fala com ele lá na roda, o Memphis fala que o cara que vazou está aqui na roda para poder atrapalhar a vida do Fabinho Soldado, né? Aí tem um aspecto do político. Esse é um clima ruim, né? Tanto que ele sobe, a imagem que mostra aí nas redes sociais dos jogadores, o Memphis subindo no avião com a taça, ele, né, cada jogo, cada momento ele tem uma faixa com alguma coisa. Ele fala contra a política do clube e tal, né? O Memphis está detonando aí, está se posicionando. O gol mais bonito foi o do Memphis? Vamos discutir daqui a pouco, né? Tá, então deixa a pergunta, a interrogação para daqui a pouquinho. Ó. Quem também tem contrato só até o final do ano é o atacante Romero. Dá uma olhadinha no que ele disse. Todo mundo sabe meu desejo. Não precisa nem falar disso. Todo mundo sabe. O ano que vem eu tenho, se Deus quiser, uma competência muito importante que eu almejo chegar, que é a Copa do Mundo, né? E eu vou me preparar para isso. Aqui ou onde for, eu vou me preparar para isso. Mas a gente precisa sentar e falar o que o Corinthians quer, né? O Corinthians, o que planeja para o ano que vem. E eu sou muito grato por tudo que já vivi aqui dentro. E só Deus sabe no meu futuro. E o Romero? É ídolo do Corinthians, entra naquela galeria dos caras que não jogaram muita bola, tecnicamente, mas tem uma identidade com o clube. O Romero é um desses caras, né? Mas está bem claro, e ficou bem claro na reta final com o Dorival, que é uma carta fora do baralho. Pro Dorival, sem nenhum demérito a história, né? A história, mas parece que o Dorival não está contando com ele, não. E o Romero vai seguir buscando novos ares. Ficou muito claro. Mas que tem a sua marca colada ao Corinthians, isso não tem como tirar, uma coisa não se separa da outra, né? O Romero tem uma história lindíssima no Corinthians, construiu uma carreira muito bonita, marcou o seu nome, ele será lembrado para sempre. Só que isso é diferente de ele ser útil neste momento, principalmente se tratando do treinador atual. Ficou muito claro que Romero, Thales Magno, tem jogador ali que não faz parte dos planos. Já foi. Né? E isso é muito claro, ninguém precisa perguntar para o Dorival numa coletiva, o Romero faz parte dos seus planos? Ele pode até falar,
né, politicamente, que não, é um jogador importante para nós, para o grupo. Pô, mas se só ser importante para o grupo fora de campo é legal manter o cara, traz o Rivelino então e deixa ele fora, que também vai ser importante para a história. Então, cara, jogador importante para o grupo tem que ser importante também para o campo, senão não tem sentido um atleta profissional ser pago só para ser importante na palestra, né? Então, eu acho que o Romero teria que buscar um outro time para jogar futebol. Já que ele disse aí nessa entrevista que o sonho dele é estar na próxima Copa do Mundo, não tem como ele ficar mais 6 meses do jeito que ele está no Corinthians e sonhar com a Copa. Não dá, uma coisa não combina com a outra. Ele não joga, né? Então ele tem que conversar com a diretoria, arrumar aí um outro clube, ser emprestado, enfim, pelo menos para poder jogar e mostrar para o técnico do Paraguai que ele pode ir para a Copa do Mundo. Aliás, o Brasil é gigante, tem várias opções, tanto dentro de Série A, até mesmo Série B muito competitiva. Aliás, por falar no tamanho do Brasil, um abração para o Thiago Oliveira, lá em Lagoa do Gato, no Pernambuco. Nos acompanhando, fanzaço de toda a equipe aqui, o Thiago Oliveira, Lagoa do Gato, lá em Pernambuco. Abração para ele. Será que tem uma lagoa lá? Michel. Ai, que delícia. Um beijo, eu não vou pro Nordeste. O Andrade, que trabalha no metrô lá na estação Alto da Boa Vista, todo dia eu passo lá na catraca para vir para cá e ele fala, manda um abraço para mim lá, pra galera do metrô que trabalha aqui, metrô Alto da Boa Vista, a galera que trabalha lá, que conversa comigo, Andrade, corintiano. Um abraço para você, Andrade. Esse carinha é muito legal. O Corinthians recusou uma proposta do Milan pelo goleiro Hugo Souza. Os valores apresentados pelo clube italiano nos últimos dias foram considerados baixos pela diretoria do Timão. A oferta do Milan foi noticiada inicialmente pelo Lance e confirmada pelo GE. O Corinthians considera Hugo Souza uma das principais peças no elenco de Dorival Júnior e não pretende negociá-lo para a próxima temporada. Além disso, o arqueiro de 26 anos vive a melhor fase da carreira e entende que deixar o Timão neste momento poderia colocar em risco sua vaga na próxima Copa do Mundo, já que precisaria enfrentar um novo processo de adaptação. Presente nas últimas convocações do técnico Carlo Ancelotti no Brasil, o camisa 1 da equipe alvinegra tenta evitar mudanças para o primeiro semestre de 2026. O principal torneio de futebol do mundo, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México, começa em 11 de junho do próximo ano. Hugo Souza tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2029. O clube paulista, inclusive, é dono de 60% dos direitos econômicos do atleta, que tem multa para o exterior fixada em 100 milhões de euros, 652 milhões na cotação atual. Mesmo com o título da Copa do Brasil, o ano de 2026 será de corte de gastos para o Timão. Recentemente, o Conselho Deliberativo aprovou o orçamento apresentado pela diretoria, que previa a redução de 6 milhões na folha salarial. Ainda assim, a alta cúpula corintiana não tem pressa para negociar jogadores.